Oi gente, tudo bom? Após alguns dias de ausência, eis-me aqui gravando outro vídeo que diz respeito à nossa vida prática de católico e eu acho que é muito pertinente. Diz respeito ao preceito dominical, a missa dominical que deve ser buscada, né, o seu cumprimento por todos os católicos. É um dos mandamentos da lei, um dos mandamentos de Deus, guardarmos os domingos e dias santos. Então temos que guardar também a missa, porque a semana, domingo sem missa, semana sem graça, né? Já diz o velho jargão. E muitas pessoas me questionaram: Dionísio, o que é que eu faço? Na minha cidade não tem missa tridentina, não tem missa tradicional, o que é que eu faço? Se você mora em uma cidade de médio ou grande porte, é um pouco mais fácil. Você procurar pelo menos uma missa Novus Ordo, é o que eu penso. Uma missa Novus Ordo, uma missa de Paulo VI, que é celebrada seja celebrada de forma mais sóbria, né, possível. Porque, infelizmente, devido ao crescimento dos grupos de oração e da renovação carismática, em especial na década de 90, e da teologia da libertação nos anos 70 e 80, a nossa liturgia virou uma bagunça, uma babel, né? E às vezes a gente vai numa missa em uma determinada paróquia, vê ela celebrada de uma forma, vai em outra paróquia e vê ela celebrada de outra forma totalmente diferente. Não há uma certa uniformidade litúrgica que você tem no rito extraordinário, né, na missa tradicional. Isso desapareceu. Então, antes de ter a missa tridentina aqui em Salvador, o que é que nós buscamos, né? Nós buscamos antes uma missa de Novus Ordo, né? Paulo VI, celebrada de uma forma coerente e realmente o mais sacral possível. Então a gente tinha missa no Mosteiro de São Bento, aqui em Salvador, que tem cantos gregorianos muito bonitos, muito belos, apesar de ser a missa de Paulo VI, né? Com todas as suas deficiências. Um outro lugar que nós procurávamos ir também era um padre piedoso, celebra ainda a missa Novus Ordo, que é o Padre Ângelo, na paróquia de Santana, no Rio Vermelho. Você não vê abuso litúrgico lá. Não tem meninas no altar servindo, meninos não tem, só tem rapazes. Ele tem todo o cuidado com a purificação do cálice, da patena. Você vê um sermão piedoso, um homem piedoso. Então a gente tem muitas vezes essa realidade que a gente consegue, é o que a gente consegue ainda um pouquinho de guardar da tradição, né? Aquilo que a renovação carismática, os grupos de oração e a teologia da libertação não destruíram. Então tem esses dois lugares. Eu soube que tem um terceiro lugar aqui em Salvador, que eu prefiro não mencionar, porque eu soube que o padre já está sofrendo algumas retaliações por parte de outros sacerdotes. Não cabe a mim expô-lo, mas eu soube que realmente ele já está ensaiando a missa tradicional, a missa tridentina aqui em Salvador. E, Dionísio, se eu tenho uma diocese aqui pertinho, coladinho comigo, que tem missa tridentina, o que é que eu faço? Vai para a sua missa tridentina nessa diocese pertinho de sua cidade. Eu ouço histórias de gente que atravessa 200, 300, às vezes 400 quilômetros para ir à missa tridentina. Ouvir sermões bons, né? Procurar a verdade é Cristo. Um sermão bom. A gente, antes de ter a missa tridentina em Salvador, o que a gente fazia? Nós íamos no mosteiro lá do Padre Jair, no meio do mato praticamente, né? Numa colônia agrícola, né? Colônia, se não me engano, Landulfo Alves, fica ali no município de Candeias, mas não fica na cidade, fica numa zona rural. Ou seja, dá para imaginar às vezes a aventura que era chegar lá, né? Você atravessava 40 a 50 quilômetros de asfalto para depois pegar 10 a 15 quilômetros de estrada de terra batida. E o carro às vezes ficava muito sujo, de poeira. E quando chovia então era mais difícil ainda. A lama causava muitos transtornos. Mas para a missa tudo é válido, qualquer sacrifício, né? A gente tem que ir à missa. Mas aí tem outra questão também. E se você não tem nem missa tridentina, nem missa de Paulo VI, né, celebrada de uma forma coerente, sacral, né, como é que se faz?
uma catequese boa. Você que tá vendo esse vídeo, você também é um beija-flor que com sua gotinha de água vai tentar apagar o incêndio, né? que infelizmente destruiu boa parte da liturgia no Brasil. Você vai reunir um grupo de pessoas, né, que estão insatisfeitas ou que estejam insatisfeitas, mas aí você tem que partir para uma sondagem de fiéis. Não adianta vocês deixarem a sua paróquia entregue às moscas. Quando assim é. Muitas cidades pequenas muitas vezes só tem uma ou duas paróquias. Quando não tem a matriz, tem a paróquia, uma ou duas paróquias, às vezes 3. É complicado. Então você tem que procurar, primeiro, aquele padre que for o mais piedoso possível. Não é fácil, mas dá pra gente achar ainda padres piedosos. E em torno dele, primeiro fazer realmente uma troca de ideias. E verificar uma sondagem se realmente ele tem o perfil para acolher você, não é? Então, reúnam ao redor de si também fiéis que estejam insatisfeitos com essa situação. Eu tenho o caso de uma amiga nossa aqui, de Feira de Santana, que ela ia numa missa de Paulo VI, que era celebrada de uma forma muito piedosa. Mas o padre teve que viajar para a Itália, vai fazer um curso lá de 2, 3, 4 anos, não se sabe quando vai voltar. E aí entrou um padre lá que é da Renovação Carismática, né? Grupo de oração. E aí já sabe, é aeróbica, praticamente a aeróbica litúrgica, não é? A oração em línguas, não é? Palminha, mãozinha, abana abraço. Mas a missa, que é o mais importante, muitas vezes as pessoas não se tocam, né? Então vocês têm que reunir ao redor de si, ou procurar reunir pessoas que não estejam satisfeitas com essa situação. E rezar muito. A gente desfiou muitos textos para termos missa aqui em Salvador, missa tridentina. Não foi fácil, como eu já disse, mas tem que rezar. E nessa época de quaresma, jejum e oração e esmola. Tudo isso aproxima e leva as pessoas a Deus. Um dos meus grandes pecados, talvez no início, quando a gente lutou pela missa, talvez tenha sido minha impaciência. E muitas vezes eu fui impulsivo, mas hoje também eu vejo que se não fosse por isso também, muitas coisas boas não tinham acontecido. Então, vocês têm que ser fervorosos na oração e audazes. Mas também tem que agir com muita astúcia, porque muitos padres odeiam a missa tradicional. Até mesmo muitos fiéis também, né? Por ignorância, não é nem má fé. Então, reúnam ao redor de si pessoas que tenham o seu perfil. Segundo, uma vez que haja um grupo coeso, é catequizar as pessoas. Porque o que nós temos muitas vezes no Brasil é uma catequese pífia, né, e uma apologética boa. O trabalho da apologética no Brasil trouxe muita gente de volta para a igreja. Mas, infelizmente, as catequeses são horríveis. Muitas vezes atividades lúdicas. Minha catequese, isso foi há 37, 38 anos atrás, era corrida de saco, e pula corda, e picula, e era promovido por religiosas, né? Também teve uma parte que não era tão lúdica, que realmente nos levava a nos aproximarmos mais, não é? Então fica aqui minhas recomendações para que a oração seja o cerne, para que vocês consigam o que vocês almejam, que é a missa tradicional, principalmente nas cidades pequenas, ou que contem, infelizmente, com a oposição dos bispos. Tem muito bispo também que já está de orelha em pé, porque já vê as fiéis indo de véu para a missa, já vê os homens com uma outra postura na missa, né? E isso a luz vermelha muitas vezes já ligou em muitas dioceses. E cabem a vocês serem aquilo que nosso Senhor falou, né? Luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Tá bom, gente? Então, fica aqui o meu recado, é o que eu acho. Eu não obrigo ninguém. Eu também não vou dizer aqui não vai à missa no domingo porque não tem missa tridentina. Também não vou dizer você está errado. Mas eu, pessoalmente, prefiro que você vá à missa Novos Ordos se você não tem missa tradicional. Se colocar preferência, não tem como se medir, né, a minha preferência pela missa tridentina, tá bom? Então, gente, procurem
aquilo que for o mais próximo de Deus, aquilo que for o mais sacral, aquilo que for o mais sóbrio. E a partir daí, a sementinha lançada dará bons frutos, tá bom? Um grande abraço. Nossa Senhora abençoe a todos.